Doutora Maria Antónia Almeida Santos, vamos então, e se me permite, eu penso que a ordem é aleatória, eu gostaria de começar pela deputada Viviana Cunha, do PAM, e terminar com a doutora Mónica Quintela, deixando naturalmente a especificidade dos processos do doutor Artur Carvalho para a professora Maria do Céu Machado, porque de facto está agora na mão dela a resolução difícil de alguns destes pormenores. Utilizando então aquilo que foi dito pela doutora Viviana Cunha, deixe-me dizer-lhe que a ordem naturalmente que tem culpas, não conseguiu responder atempadamente ao que estava, às questões graves que estavam a ser colocadas, mas também há uma entidade que regula as clínicas e onde os exames são realizados. E não podemos deixar de achar estranho, ou de considerar estranho, que esta clínica em questão não estava autorizada a realizar com participação estes exames e também que esta clínica os agendava com ou sem autorização do médico, não é nisso que está em causa, porque a clínica em si tem um diretor clínico que também é responsável, é de 5 em 5 minutos. Todos sabemos que uma ecografia desta dificuldade ou que desta diferenciação técnica não se compadece com 5 minutos de execução e, portanto, há aqui falhas de várias coisas, nomeadamente da regulação da entidade reguladora da saúde. Quando nos pergunta o que é que nós fizemos para que isto não aconteça, claro que eu estou numa situação muito mais confortável, porque a Secção Regional do Norte não, felizmente, não tem este problema, que a professora Maria do Céu tem. Nós temos uma agilização, como eu expliquei há bocadinho, da instauração dos processos e temos uma informatização da base de dados, com criação de alertas, em que, portanto, situações deste género dificilmente poderão acontecer, deste ou de outros. Relativamente às questões colocadas pelo o deputado Dr. João Dias, do PCP, deixe-me dizer-lhe que o poder da ordem é um poder de infração disciplinar, de boa prática clínica e de cumprimento das leis e artes. E nós não temos um poder criminal, não é isso que nos é pedido. E toda a atividade que nós regulamos-la no SNS e regulamos-las nas entidades privadas, na medicina que é praticada nas entidades privadas. A sua preocupação, que naturalmente tem sentido, mas deixe-me dar-lhe o último exemplo da pandemia. O Sistema Nacional de Saúde respondeu muito bem a tudo o que lhe foi pedido. Portanto, os profissionais, de uma forma geral, e não são só os médicos, têm uma grande capacidade de resposta e têm uma grande qualidade na atividade que fazem e nos atos que praticam. Não se esqueça que nós somos neste momento quase 70 mil e estamos a falar de queixas num número, felizmente, muito pequeno das pessoas que exercem a medicina, dos médicos que exercem a medicina. Claro que desta gravidade já nos deixa muito preocupado. Qualquer médico que tenha tido um processo disciplinar ou que o tenha, fica muito preocupado com o que lhe acontece. E, portanto, e nós, enquanto ordem, também. Mas a medicina que é praticada em Portugal tem qualidade e nós tivemos provas disso a curto prazo. Precisamos também, e fizemos isso já nos últimos estatutos, nós, como sabem, nos novos estatutos que a Assembleia da República aprovou em 2016, foram aumentados os números de membros dos conselhos disciplinares na proporção de 1 para cada 1.500 médicos inscritos na sua secção. E, portanto, nós, neste momento, no Porto na Secção Regional do Norte, temos 13, em Coimbra penso que 11 e em Lisboa já são 17. E, portanto, isso já facilita um bocadinho mais porque, claro que também precisamos de médicos com especialidades diferentes, que conheçam melhor a sua prática clínica e que estejam mais identificados com as especificidades de cada patologia e, portanto, esse aumento do número facilita-nos também essa diversidade de opinião e essa capacidade de análise dos processos.
Relativamente ao que colocou o Dr. Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, e centrou muito as suas questões sobre o processo do Dr. Artur Carvalho, e, portanto, eu vou deixar à professora Maria do Céu esse incumprimento. Devo dizer que os tempos de instauração dos processos, neste momento, já são muito breves, como ouviu o que eu disse inicialmente. Nós instauramos um processo na semana seguinte, ou começamos a instruí-lo na semana seguinte à sua entrada na secção regional. Naturalmente que nós ainda temos uma forma centralizada e muitos dos processos entram pelo Conselho Nacional e pelo Gabinete do Bastonário e, portanto, há aqui uma decalagem que poderá cerca de 15 dias para que os processos sejam distribuídos pelas suas secções respectivas, mas rapidamente eu diria que neste momento não haverá no centro nem no norte processos e também agora no sul, nos novos, que demorem a ser instruídos numa fase inicial de instrução, naturalmente, mais de um mês desde a sua entrada. Deixe-me também dizer-lhe que isto é muito relevante. Os doentes não têm nenhum tipo de custa quando apresentam uma queixa à ordem dos médicos. Todo o processo e todo o que é necessário para a instrução deste processo fica a custas da ordem dos médicos. Portanto, a ordem é a reguladora dos seus profissionais e assume toda a custa do processo. Por outro lado, se um médico se sente injuriado, e temos que convir, com todo o respeito pela população portuguesa, quando há uma queixa na ordem dos médicos, o principal nome, que é capa de jornal, e se calhar quase o único, é o do médico. E mais do que o doente, quando muitas vezes, e acreditem que a maior parte das vezes, não há culpa para o médico, e eu estou à vontade para lhes dizer que nós fomos o Conselho Disciplinar Regional que mais penas aplicou, e também não porque somos mais justiceiros que o outro de todo, mas porque conseguimos fechar mais processos. Portanto, eu estou perfeitamente à vontade relativamente a isso. A única pessoa que fica a perder em 90% dos processos é o nome do médico. E também lhes devo dizer uma coisa, o pior que nos pode acontecer é começarmos a fazer medicina defensiva. O Sistema Nacional de Saúde não vai aguentar que os médicos façam medicina defensiva. E senão leva-nos, se calhar, para padrões tão altos como ouvimos há poucos dias o custo de um doente que esteve internado nos Estados Unidos com Covid. Porque um médico com alguma experiência, naturalmente, e a medicina não se aprende nos livros, aprende-se na prática, muita também, se estiver a fazer medicina defensiva, atrasa o tratamento do doente, ou pode atrasar, porque vai pedir imensos exames auxiliares de diagnóstico e vai aumentar muito o custo de todos aqueles atos médicos que vai existir. Portanto, temos de ter muito equilíbrio. Eu sei que é muito fácil e é muito interessante para os jornais acusar os médicos, mas temos todos, e nós que temos responsabilidade nisto, e os senhores deputados têm responsabilidade nisto, porque gerem também o nosso dinheiro, de todos nós, devem também ter isto em atenção sempre que acontece qualquer coisa deste género. E deixei por fim a doutora Mónica Quintanilha. Quintela, desculpe, perdão. Eu senti que ia trocar o nome e, portanto, filo mesmo. Porque, permita-me, senhora doutora, que eu conheço algum do percurso que a senhora doutora faz e tenho o maior respeito por aquilo que faz, mas é fácil ter um discurso como o que teve hoje, em que se confundem muitas coisas. E eu devo dizer, só a talho de foice, agora numa fase tão importante. Doutora, ficamos. Já estava, eram 7 minutos, já estava na frente de 40. Não interessa, mas agora tem. Doutora Fátima Carvalho. Eu ainda não sei bem lidar com estas situações, assumo. Doutora Fátima Carvalho, a doutora desapareceu. Eu bem sei que o tema é difícil, mas parece que a ligação caiu. Então e agora?
estava a ver se de facto conseguíamos retomar a ligação. Doutora Fátima Carvalho? Ou seja, doutor Sérgio, não consegue? Lá ela é que tem que tentar ligar-se. Mas agora nem saímos daqui, nem tínhamos de mandar para as especiais, vamos ali. Era quase uma declaração de Estado, não é? Conhece o meu percurso? Doutora Fátima Carvalho? Não atende. Bom, eu pergunto se a doutora Isabel Luzeiros está disponível, se está a ouvir-nos. Estou a ouvir. Muito bem, então passávamos desde já para si, para não perdermos mais tempo, e depois eu darei novamente a palavra à doutora Fátima Carvalho quando estiver em condições. Doutora, muito obrigada uma vez mais. Agora, a resposta conjunta a todos os grupos parlamentares, 7 minutos, obviamente. Agradeço-lhe o poder de concisão, mas tem, obviamente, tolerância. Faz favor. A doutora Manuela Almeida Santos, quero agradecer. Não tive Maria Antónia, não sou Manuela. Desculpa. Não faz mal, Fiz aqui não faz mal. Fiz um mix. Quero agradecer estarmos aqui, não tive a oportunidade de o fazer de início, porque também entrei um bocadinho antes da hora, mas é sempre tempo de o fazer, e dizer que, quanto a mim, é importantíssimo este discurso, que está a ser bastante profícuo, e que eventualmente poderá dar asa a outros discursos do género, porque há aqui N temas que deverão ser discutidos e que nós estamos a tentar ser concisos e a tentar concentrar, mas que de maneira alguma conseguimos ser suficientemente explícitos. Há pouco o Dr. João Dias falava muito bem no cansaço, no esgotamento das unidades de saúde dos hospitais, e de facto muitos doentes, as queixas a que se referem são processos de organização do hospital. Não respondem às queixas, não deixam entrar os familiares agora nesta época de Covid, eles querem ir falar com os médicos a qualquer hora e os médicos não os recebem. Portanto, há todo um aspecto de organização dentro das unidades de saúde e do hospital que, a serem comatadas, iriam diminuir grandemente o número de queixas. O outro aspecto que eu penso que também se prende com esta exaustão e com este esgotamento em que todos nos sentimos, tem a ver com a relação direta médico-doente. O médico, muitas das vezes, não ouve o doente o tempo que ele desejaria ou que ele pensa ter direito a ser ouvido. Às vezes já irritam-se um pouco à troca de palavras. Muitas das vezes nós percebemos que ambos têm razão, mas também estas queixas não vão passar de processos de averiguação. Portanto, o que eu quero aqui referir é que há processos menos complexos, que têm a sua gravidade, mas que não têm diretamente a ver com o Conselho Disciplinar, que são estes: a organização dos hospitais, a relação direta, empática, médico-doente, e depois já, de facto, outros processos com que nós avançamos para um envolvimento disciplinar, em que vamos questionar e avaliar diversas entidades, desde a entidade a ARS, ou a entidade reguladora da saúde, os hospitais, os colégios, etc. Gostaria também de dizer que penso que há aqui uma ligeira confusão. Nós, na Ordem, temos dois órgãos completamente distintos e paralelos. Uns são as secções. Secção Nacional, que é presidente do nosso bastonário, Dr. Miguel, e as secções regionais, do Norte e do Centro. Aqui temos o Dr. Carlos Cortes. E depois, por outro lado, temos o Conselho Disciplinar. Temos o Conselho Disciplinar Superior, dirigido pela professora Américo Figueiredo, e os Conselhos Disciplinares Regionais. Estes conselhos são estanques em termos de medida.
E se, por exemplo, aos conselhos regionais é oferido a capacidade de visitar os diversos serviços e fazer a avaliação, e aos colégios dar competências, retirar idoneidades, nós temos outros valores e outras competências a que somos obrigados a responder. Respectivamente ao nosso colégio disciplinar do centro, e ao contrário do que disse a doutora Fátima, não temos 11 elementos, mas 7. Temos o apoio de 2 advogados, o Dr. Ferreira da Silva e o Dr. Joaquim, e neste momento o apoio de uma administrativa e meia, digamos assim, portanto a meio tempo. Temos trabalhado com afinco. Percebemos que há muitos problemas a ultrapassar, nomeadamente a parte informática que está agora a ser iniciada, o que nos obrigava a um trabalho redobrado, mas penso que estamos a conseguir resolver os problemas e penso em relação a isso, respondi ao Dr. João Dias e ao Dr. Moisés. Em termos, e a doutora Bibiana penso que também, em relação à doutora Mónica, ela colocou aqui problemas que são paralelos ao Conselho Disciplinar, que são problemas do Ministério Público, que são problemas médico-legais. É verdade que o Conselho Disciplinar obrigatoriamente tem um elemento que representa esse Conselho no Conselho Médico-Legal, mas que são autónomos e até também no que diz respeito ao direito e à responsabilidade civil. Mas em relação a este assunto, eu gostava que fosse o Dr. Ferreira da Silva a melhor esclarecer os excelentíssimos deputados e a excelentíssima Comissão. Muito bem, doutora. Faz favor, deleguem quem quiser, faz favor. E é um maior gosto ouvir o Dr. Ferreira da Silva, que eu também tenho o prazer de o conhecer e trabalhei com ele, e junto-me aos cumprimentos da doutora Mónica Quintela. Faz favor. Por acaso não. Muito bom dia. Na pessoa da doutora Maria Antónia, cumprimento todos os senhores deputados, agradeço as suas palavras e em particular as palavras da doutora Mónica Quintela, minha estimada amiga, colega, e enfim, portanto, passando agora ao concreto, é preciso ter atenção que a natureza das queixas é muito diversificada. Há queixas que são importantes, porque contendem com direitos fundamentais e com o direito à saúde, sobretudo, mas depois há um conjunto de queixas marginais designadamente relacionadas com o modo de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, que não é propriamente uma competência dos conselhos disciplinares, que são competências exclusivamente no âmbito da apreciação disciplinar da conduta dos médicos. Portanto, esse é um aspecto. Respondendo agora a 2 ou 3 questões que me parecem fundamentais. As questões da prova colocadas pela doutora Mónica Quintela. Essas são questões muito importantes. O Conselho Disciplinar não pede nem utiliza em regra os pareceres médico-legais, mas apenas os dos seus colégios de especialidade. Os colégios de especialidade da Ordem dos Médicos apreciam-se em regra quando se trata de questões de natureza técnica, de natureza de avaliação das leis e as artes, e obviamente o Conselho Disciplinar não tem outros meios que não sejam esses pareceres, e portanto está vinculado a eles. Não é muito fácil tomar uma decisão, por exemplo, contra o parecer de um colégio da especialidade. Portanto, esses problemas da prova, da validade e eficácia dos meios de prova, é um problema que é alheio ao Conselho Disciplinar. O Conselho Disciplinar está vinculado à lei e, portanto, tem de respeitar esses pareceres, a não ser em casos de violação grave, grosseira, do resto, que possa ser contrariado pelo resto da prova.
O senhor deputado do Bloco de Esquerda pôs uma questão relacionada com a ERSE e as competências. Eu acho que era uma coisa muito importante que a Assembleia da República se debruçasse sobre as competências da ERSE. Porque o que nos chega aos Conselhos Disciplinares é uma catadupa de queixas remetidas pela ERSE, em que a ERSE não faz investigação nenhuma, não faz triagem absolutamente nenhuma e que nos despacha para os Conselhos Disciplinares de forma perfeitamente burocrática. Eu acho que esse é um dos aspectos que devia ser analisado e é uma das competências da Assembleia da República olhar exatamente para as competências da ERSE. Depois, só 2 aspectos. Eu acho que o nosso Conselho, os Conselhos Disciplinares que têm um regulamento, esse regulamento deveria ser objeto de algum melhoramento. Eu sugeria 2 aspectos. Por um lado, a introdução do processo de averiguação liminar, de apreciação liminar, no sentido de poder resolver de forma muito célere os processos que não têm exatamente importância no ponto de vista que é essencial, que é o da saúde das pessoas. Tem a ver com o relacionamento entre os médicos, tem a ver com as queixas relativamente aos tempos de espera, que são alheias, em princípio, aos médicos. Por outro lado, eu acho que, sem falar no caso concreto do Sul, do médico do Sul, talvez fosse importante introduzir um processo que existe, por exemplo, da Ordem dos Advogados, que tem a ver com o processo de idoneidade. O médico pode não cometer factos em si mesmo justificativos de uma expulsão, de uma sanção de expulsão, mas pode, pela sua prática reiterada, manifestar falta de idoneidade para o exercício da profissão. Eu acho que o regulamento disciplinar deveria ter um processo específico para a avaliação da idoneidade. Eu acho que isso era um passo importante para que, num caso em que se repetem sucessivas queixas, mesmo que elas não tenham gravidade tal que em si individualmente possam justificar a expulsão, poderia eventualmente justificar-se uma avaliação da idoneidade desse médico. Eu acho que isso deveria ser alvo de uma análise por parte da Assembleia da República no que respeita à revisão, não do regulamento, porque essa é a competência da Ordem, mas das normas anexas ao Estatuto da Ordem dos Médicos, que isso é da competência da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Doutor. Muito obrigado. Eu é que agradeço pela sugestão e o que nos deixou aqui para um futuro trabalho que possamos, de facto, revisitar certa legislação que merece que trabalhemos nela. Agora passava desde já a palavra agora não, eu ia agora terminar. A doutora Fátima Carvalho, sei que para complementar a sua intervenção de há pouco, que entretanto foi cortada, está em condições, e depois terminava com a primeira ronda com a professora Maria do Céu Machado. Muito bem, eu não sei se me estão... Estamos a ouvir, estamos. Eu só agradeço, é que... Não me percebi que não me estavam a ouvir. Pois... Bom, então, eu fico só em resposta à resposta à doutora Mónica Quintela. Penso que até... Exato, era aí, ia começar... Era aí que está. Exato. Bom, então, e em relação ao discurso da doutora Mónica Quintela, por quem é subejamente conhecida, como todos nós, e com todo o respeito por aquilo que... pela profissão e da forma como exerce a sua profissão, deixe-me só dizer-lhe que para nós é muito... O discurso que teve é um discurso que fica bem sobretudo nos meios de comunicação, mas que a nós, particularmente médicos, nos incomoda muito. Porque quando nos diz que os médicos são cooperativistas e que é muito difícil em tribunal deslindar todo um parecer médico, nós sentimos-nos muito, quase, eu diria, insultados, porque não é isso que acontece. Nós fazemos um esforço muito grande para que a nossa profissão seja regulada.
eu penso que ainda ouviram, nós somos quase 70 mil e os processos disciplinares caem sobre alguns médicos só. Um já será muito, mas naturalmente sobre algum. A maior parte das queixas não tem qualquer fundamento, porque o que está normalmente em causa é porque o doente, e eu gostava, era um exercício que se calhar alguns senhores deputados até poderiam fazer, naturalmente ao abrigo do sigilo, era estar um dia connosco e instaurar um processo disciplinar e perceberem o teor das queixas. Porque é muito fácil dizer mal de um médico, é muito fácil criticá-lo, normalmente até por motivos que não têm nada a ver com o ato médico que fez em si. E é muito fácil a seguir chamar a TVI, com todo o respeito, pelo órgão de comunicação, ou a CM, e o médico aparecer e o nome do médico ser posto em parangonas de primeira página da abertura do telejornal. O contrário não é verdade. Como sabem também, as queixas na ordem dos médicos não têm qualquer custo para o queixoso. Mas se o médico quiser defender a sua imagem, a ordem não lhe patrocina o seu processo em tribunal. E, portanto, terá que ser as defensas do médico que poderá reverter a situação e pedir até, exigir ou solicitar ao tribunal que seja reposta à verdade e que a sua imagem seja defendida. E que são custos, como sabe, muito altos. Até porque, normalmente, o médico não pode alegar falta de recursos económicos. E, como sabem, a maior parte dos tribunais, o Ministério Público defende os doentes a custo zero, com todo o pagamento dos nossos impostos, arrolando um defensor público. Naturalmente que nós temos coisas que estão erradas, naturalmente que o Conselho Médico-Legal não está bem, tem também alguns problemas que nós gostaríamos de ver resolvidos e com certeza que vamos trabalhar nessa área. E deixe-me também dizer-lhe que a importância do parecer da Ordem dos Médicos perante o Tribunal não é bem assim, porque nós temos, em muitos casos, médicos de um lado e do outro. E, portanto, o parecer da Ordem dos Médicos não tem assim um peso tão grande para o Tribunal, nem é por isso que o Tribunal se atrasa normalmente a dar o seu parecer final. E devo dizer-lhe que, por exemplo, eu aqui estou à vontade, porque a secção regional, o Conselho Regional do Norte aplicou várias penas, não porque sejamos mais justiceiros que os outros, mas tão simplesmente porque conseguimos fechar processos com mais brevidade. E temos um processo grave, que está em recurso e parado no Tribunal há 4 anos, há mais de 4 anos neste momento, penso eu, com uma pena de expulsão nossa. Muito bem, muito obrigada, doutora. E agora, para terminar a primeira ronda, passo a palavra à senhora professora Maria do Céu Machado, pedindo-lhe encarecidamente o seu poder de concisão nesta, porque ainda temos outra ronda. Faz favor, eu sei que as questões são muitas. Senhora professora, faz favor, tem a palavra. Tem que ligar o microfone, senhora professora. Estávamos a vê-la, mas não a ouvi-la. Faz favor. Obrigada. Eu sentei-me nesta posição para poderem olhar para trás de mim e ver os processos que estão ali atrás de mim. As etiquetas também vemos, faz favor. Os que guardam resposta, os que já têm a resposta, os que estão a triagem feita, etc. Eu percebo perfeitamente e ouvi os deputados dos diferentes partidos, mas lamento que não tenham estado com atenção, então o meu microfone também teve problemas em relação ao que eu disse inicialmente. Ou seja, isto é como um governo novo e um governo anterior. Eu não tenho que julgar o antigo Conselho Disciplinar, aliás, alguns elementos passaram para este Conselho e são excelentes. Há aqui uma grande diferença para os outros conselhos, que é o Norte tem a responsabilidade pelos médicos que trabalham no Norte, o Centro pelos que trabalham no Centro, e o Sul tem responsabilidade pelos médicos que trabalham em Lisboa, Val do Tejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores. E, portanto, nós temos 3 vezes o número de processos do Norte e 4 ou 5 vezes o número de processos do Centro. Reparem, o Centro tinha 2 juristas, e o Norte tem 2 juristas, e nós tínhamos 2 juristas até agora com 3 a 4 vezes o número de processos. E, portanto, mas realmente o esforço que fizemos desde fevereiro, eu chamo a atenção que nós começámos a trabalhar faz amanhã 4 meses,
e ainda por cima tivemos o Covid e o confinamento e não parámos de trabalhar. E portanto isto é um esforço muito grande e eu disse, e é por isso que tenho pena que provavelmente o microfone tivesse problemas, que neste momento está tudo triado, mesmo os que estavam atrasados em triagem, 2018, 2019, 2020, está tudo triado até 6 de junho de 2020. As únicas queixas que eu ainda não sei a quem se referem e ao que se referem são a partir de 6 de junho de 2020 e o resto está tudo triado e agradeço que percebam este esforço enorme deste Conselho. Primeiro ponto. Segundo ponto, começando a responder à deputada Mónica Quintela, tenho pena realmente da sua assertividade e concordo com o que disse a doutora Fátima Carvalho. Não tenho ideia que os tribunais e os juristas funcionem assim tão melhor em relação a prazos. E também não tenho ideia que consiga assim tantos juristas que vão ao tribunal dizer mal de outros juristas. E, portanto, as coisas são como são. Agora, se nós nos pensarmos no número de atos médicos que há diariamente em Portugal, chegamos à conclusão que o número de queixas é um número relativamente baixo e depois os que têm matéria para disciplinar serão não mais do que 10% das queixas e o que significa muito pouco, contam-se pelos dedos os casos realmente que são graves e esses temos que estar atentos. Não há dúvida que o Serviço Nacional de Saúde funciona bem e que o nosso sistema de saúde funciona bem, porque nós neste momento temos público e privado e não teríamos maneira de prestar cuidados aos doentes se neste momento não tivéssemos o público e o privado. E portanto, doutora, eu gostaria de lhe pedir que moderasse o seu discurso porque não é simpático e tentasse compreender os vários lados e que olhasse também para a parte do direito. Em relação ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, ele perguntou, e agradeço-lhe por isso, primeiro, como é que é possível esta acumulação de processos, especificamente em relação ao médico, sobre o mesmo profissional, e realmente o nosso programa é um programa diferente do Norte, e não tinha, ainda não tem, que ainda não conseguimos, do ponto de vista informático, alerta sobre o participado e o participante quando há repetição. Mas nós agora fazemos isso manualmente. E há aqui uma regra que é, quando estamos a converter em processo disciplinar, vamos ver que outros processos entraram na ordem sobre o mesmo participado e, portanto, neste momento já não nos escapa, e se nos escapasse, eu não tinha dito no início que tínhamos 19 processos relativamente a este médico. E, portanto, as críticas que fazem não as posso aceitar, porque eu gostava que houvesse aqui um hiato e gostava que fosse feita justiça em relação a este Conselho Disciplinar que entrou a meio de fevereiro. E depois ele diz que o cidadão fica desprotegido desta forma. Eu também, tal e qual como disse a doutora Fátima, há muitas queixas, a maioria das queixas, a grande maioria das queixas, não tem matéria disciplinar, porque há queixas de médicos que se queixam do diretor de serviço porque não os escalou e não recebem horas suplementares. Há queixas de médicos dizendo que os outros estão a plagiar o currículo. Há queixas de enfermeiros a dizer que o médico pôs no Facebook qualquer coisa a dizer mal do enfermeiro. Há queixas realmente, por exemplo, de grandes períodos de espera, quando a consulta está marcada às 9 e o médico começou a vir às 10 para as 10. Há queixas de complicações, que são complicações descritas na literatura de uma cirurgia que não tem a ver com má prática ou negligência, mas tem a ver com uma complicação que pode surgir com aquela doente específica e aquela cirurgia específica e, portanto, tudo isto, para ser feita justiça, tem que ser visto não de forma corporativa, e acredito, senhora doutora Mónica Quintela, que não nos rege aqui o corporativismo, que senão não tínhamos aceite fazer parte deste Conselho Disciplinar, mas que queremos ser justos. E eu depois responderei no fim, porque a deputada Diana Cunha também faz aliás, vários fizeram pergunta do como é que se pode melhorar e, portanto, eu responderei no fim. Em relação ao deputado do PCP... Senhora professora, eu só lhe quero dizer que o tempo definido são 7 minutos e, de facto, está a terminar. Agradeço-lhe.
Então faço. Agradeço-lhe, por favor, que faça uma concisão o mais rápido possível. Pronto. Então, eu não responderia agora ao deputado do PCP, até porque não pôs nenhuma pergunta, as perguntas que pôs eu também já respondi, e responderia rapidamente à deputada Diana Cunha, e respondo aqui a perguntas de vários, que é o que é que se pode fazer, o que é que se podia fazer para melhorar. E eu, no fundo, também já disse isso inicialmente. Nós já criámos o gabinete de triagem e, portanto, não há nada por triar. E devemos isso à população portuguesa. Nós temos maior articulação com o gabinete do doente. O gabinete do doente é muito importante porque o gabinete do doente que funciona no Conselho Regional do Sul pode receber a pessoa que está a queixar e até para pequenas situações que no fundo não têm matéria, resolver logo e conversar com o queixoso no sentido de nós depois não termos que abrir processo de averiguação sumária porque não faz sentido e portanto isso resolve. Muitas vezes as pessoas querem uma palavra dizendo sim senhora, vamos mandar uma carta ao médico a dizer que deve estar a horas na consulta, etc. Eu também concordo com o jurista da região centro que nós temos que mudar o regulamento por duas razões. Primeiro porque há médicos que não respondem, há instituições que não respondem e há colégios que não respondem. E gostaria de lembrar, a deputada Mónica Quintela diz que o estar pro bono não é razão. Senhora deputada, claro que não é razão, se não tivéssemos mais nada que fazer, mas nós temos que fazer o nosso trabalho normal no hospital, com urgências de 24 horas, a tratar doentes Covid, com risco de vida, e depois chegarmos a casa completamente exaustos. Eu gostava que fosse a um hospital e ficasse lá um dia inteiro e uma noite inteira para ver como é. Completamente exaustos e tivéssemos que olhar para um processo de 1500 páginas não é fácil, senhora deputada. E, portanto, nós estamos aqui a trabalhar em várias frentes, tanto estamos a despachar os processos antigos como a ter a certeza que os novos não estão a ser colocados de parte e que daqui a uns anos, vamos dizer, então 2020 não se avançou e, portanto, vamos despachando antigo e novo, sendo muito criteriosos e procurando ser muito justos e penso que estamos a fazer um bom trabalho e, portanto, eu gostava de cumprimentar todos os que fazem parte do nosso conselho. Muito obrigada, senhora professora, obrigada.